Sejam bem-vindos à casa da Irmã Rosa, nessa manhã muito chuvosa. Que bom que conseguimos chegar até aqui. E um ótimo dia também para os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, que possamos todos aproveitar muito bem a reunião de hoje. Quem vai falar para a gente é a nossa amiga Ana Paula, que é tarefeira aqui da casa. Ela vai falar sobre o tema Reconcilia-te. Então, dando sequência, para a gente dar início às nossas atividades, eu vou chamar o Jorge para fazer a página de abertura e a nossa prece inicial. Uma ótima reunião a todos. Bom dia. A nossa página de hoje é do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição é número 120. Conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Assim comenta Emmanuel. Muitas almas enobrecidas, após receber a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor, concilia-te, e equivale a dizer, faze a tua parte. Corrige quanto for possível relativamente os erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agite com piores características. Se é perverso, categoriza-o a conta de doente ou dementado em vista de cura. Faz o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igual provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te detenhas os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus. Ele que é bom e misericordioso. Vamos sentir a presença de Jesus aqui conosco neste momento. Ele que está de braços abertos, nos acolhendo e nos orientando para se reconciliar com todos aqueles que precisamos. Vamos sentir também a luz penetrar em nosso ser, luz dos espíritos bondosos desta casa, em especial Irmã Anália e Irmã Rosa. Senhor Jesus, acolhe-nos com o seu amor. Senhor Jesus, iluminai a Ana Paula neste momento, que irá trazer suas palavras do seu Evangelho, para que possamos refletir e caminhar melhor nesta vida. Que assim seja, graças a Deus. Ana? Queridos irmãos, bom dia a todos. Que sejamos bem-vindos nessa oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa casa, em nome de Jesus, para conhecer o Evangelho de Jesus, para nos fortalecer, para que possamos seguir com Jesus nessa caminhada e nas próximas, que possamos nos aproximar de Jesus. A nossa proposta de hoje,
o tema é reconcilia-te. Então, reconciliar é reunir algo que estava separado. Então, pressupõe que já houve uma união, que houve uma separação e uma próxima união. Então, reconciliar, reaproximar, reunir. Nossas reflexões terão como base o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e vamos trazer alguma literatura extra aqui para quem que gostar do tema. Para começar, vamos trazer aqui uma passagem que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nesse capítulo 15, nós sabemos que a parte de Atos é aquela parte onde Jesus já foi crucificado, é a organização dos núcleos primitivos cristãos, como eles se organizaram. Então, está lá em Atos dos Apóstolos, né, como eles fizeram, tudo que eles passaram. E no capítulo 15, fala de um conflito que era o conflito da circuncisão. Então, o que acontecia naquele momento? Né? Estavam perseguindo os cristãos, e a gente tem isso romanceado através do livro Paulo Estevão, Chico Xavier, pela psicografia de Chico Xavier através de Emmanuel. A gente tem uma parte ali para entender melhor, para a gente entrar naquela atmosfera, né, desse primeiro século do cristianismo. Mas a questão maior era a circuncisão. O que é isso? Como havia muitos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, ou seja, ainda não havia uma religião pré-estabelecida, mas estavam querendo seguir Jesus, e havia uma perseguição do judaísmo em relação aos cristãos. Então, ficavam pensando se seria bom que aqueles que estavam chegando, principalmente os gentios, ou seja, os não-judeus, que eles passassem pela circuncisão, que é um rito judaico. E Paulo, né, nós trazemos aqui uma cena do filme que fala sobre a vida de Paulo. Seria Paulo, aqui mais jovem, e Pedro, o apóstolo Pedro, seria esse mais idoso. Então, Paulo acreditava que os gentios não precisavam passar pela circuncisão, porque era um rito judaico, e Jesus não estabeleceu nenhum rito. E havia esse conflito. E em Jerusalém, Tiago, chamado Tiago Menor, ou seja, o filho de Alfeu, aquele que ficou responsável pela Casa do Caminho de Jerusalém, para tentar fazer um intercâmbio com o farisaísmo, ele queria que aqueles que se convertessem fizessem a circuncisão. A igreja estava sendo perseguida, ou seja, esse núcleo cristão estava sendo perseguido. Tiago, chamado Tiago Maior, já havia sido decapitado, né? Pedro havia sido preso, então havia saído de Jerusalém. Então, para tentar diminuir os conflitos, Tiago pregava a circuncisão. E Paulo era contra a circuncisão. E havia esse embate. E Pedro, que ficou responsável, né, por seguir e comandar toda essa trajetória do Evangelho de Jesus, ficava tentando conciliar. E no livro Paulo Estevão há uma passagem onde eles estavam na igreja de Antioquia, estava Pedro, Paulo, Barnabé, que era muito íntimo de Paulo, e chegam emissários de Jerusalém. Chegam 3 emissários de Jerusalém, em nome de Tiago, para discutir essa questão. E Pedro, que estava ali muito envolvido com os gentios, ou seja, com aqueles que não eram judeus e estavam querendo conhecer o Evangelho de Jesus, Pedro, que estava muito envolvido com eles, quando chegaram os 3 emissários, Pedro ficou cabisbaixo, né, ficou taciturno, se afastou um pouco, e Paulo ficou incomodado com aquilo. E Paulo decidiu, numa reunião,
né, no momento onde eles se reuniam, liam o Evangelho, faziam as orações, Paulo decidiu trazer aquela questão a público. E Paulo começou a falar que Pedro estava se afastando, né, que não foi isso que Jesus pregou. E Barnabé, quando ouviu Paulo, Barnabé falou: Paulo, que isso? E Barnabé começou a chorar, e Paulo falando ali de forma respeitosa, mas colocando o conflito ali para todos. E Pedro pede a palavra, também em prantos, e pede desculpas, dizendo que realmente ele ficou inseguro, ele ficou confuso, e todos ali sabiam que ele era um pecador, isso nos termos da época, né? Nós espíritas já entendemos que essa palavra, na verdade, é um equívoco, né? Então, que ele era alguém que já tinha praticado vários equívocos, inclusive havia negado Jesus por 3 vezes, mas que ele sentia o bálsamo da misericórdia divina sempre, e que mais uma vez ele pedia perdão. E pediu, então vamos prosseguir, eu peço perdão, e vamos prosseguir aqui, vamos ler o Evangelho, vamos ler os apontamentos de Levi, que era o que havia dos escritos que nós conhecemos hoje como Evangelho de Mateus. Então vamos ler os apontamentos de Levi, e Paulo, por favor, faça para nós as considerações sobre o apontamento. E ficaram todos assim, e Paulo fez. E foi um momento ali de reconciliação, um conflito, reconhecimento de equívocos e uma nova tentativa de prosseguir. Mas isso permaneceu, essa tensão permaneceu. E Paulo sempre contra a circuncisão. E no momento posterior, Paulo se preparava para ir a Roma, ele queria pregar em Roma, ele tinha esse sonho, ele achava que ia ser uma oportunidade muito grande para que as pessoas conhecessem o Evangelho de Jesus. Embora ele tivesse uma experiência infeliz em Atenas, também é relatado no livro, mas ele achava que em Roma as coisas seriam diferentes. Então, ele estava se preparando para ir a Roma, quando novamente chega uma carta de Jerusalém, em nome de Tiago, pedindo que ele fosse para Jerusalém, porque haviam muitos conflitos, e Tiago pedia ajuda para que ele fosse pessoalmente ajudar a resolver esses conflitos. E ele fica muito indignado, fica chateado, né, porque ele já tinha uma posição, já tinham conversado sobre isso, e a questão estava voltando. E aí ele, nesse momento de indignação, ele resolve se retirar em oração. E aí fica para nós uma proposta, nos momentos de conflito, nos momentos onde estamos agindo com as emoções à flor da pele, nos retirar em oração. E assim Paulo fez, e depois ele decidiu abrir os apontamentos de Levi, abrir os textos. E abriu na página da nossa abertura. Reconcilia-te enquanto estiver a caminho com o teu adversário, para que não sejas entregues ao juiz, para que o juiz não te entregue ao ministro, para que não vás para a prisão. E aí ele entendeu perfeitamente que ele haveria de deixar aquele sonho e retornar e resolver. E assim ele fez. Então, essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos trazer aqui um pouquinho da reflexão do que está nesse capítulo. O sacrifício mais agradável a Deus. Porque também, essa passagem, são várias passagens do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, aonde Jesus dá a orientação aos apóstolos nessa passagem. Então, quando ele fala dessa reconciliação, ele fala também: se fores levar a tua oferenda ao altar
e souberes que algum irmão teu tem alguma dificuldade contigo, deixa a sua oferenda, retorna, se reconcilia com seu irmão e depois dê essa oferenda. Então, para a gente entender esse sacrifício, o sacrifício é essa oferenda. Isso era um rito judaico. Quando eles tinham, né, um pecado e eles ficavam impuros, como é que eles faziam? Eles iam ao templo, compravam um animal, esse animal era sacrificado, e aí esse sacrifício eles ofereciam ao templo e ficavam livres do seu pecado. Então, isso era um rito judaico. E o Evangelho vai fazer menção a esse rito. Então, o sacrifício seria esse movimento automático que a gente tem em relação à religião, em relação à nossa relação com Deus. Cumprir aquelas etapas automáticas de oração, no nosso caso de vir à casa espírita, tomar passe, mas nós não fazemos a transformação íntima. Nós não fazemos essa movimentação. Então, Kardec vai falar para a gente, nesse capítulo, que o sacrifício mais agradável a Deus é quando nós nos arrependemos, quando nós nos reconciliamos, quando nós perdoamos, quando nós reparamos o nosso erro. Mais do que esses ritos automáticos que nós fazemos. Então, é nesse sentido. Não é que nós devemos sofrer, nos molestar para que nós tenhamos essa relação com Deus. Não é isso. Nós precisamos, primeiro, resolver o que está pendente em nós, nas nossas relações. A indulgência. O que é a indulgência? A indulgência faz parte da caridade, né? Principalmente da caridade moral. Quando Kardec pergunta o que é caridade, os espíritos falam benevolência para com todos, indulgência das faltas e perdão das ofensas. A indulgência é olhar para o erro do outro e perceber que existe ali no outro uma desarmonia, uma dor, para que ele reagisse dessa maneira. Não é aceitar a agressão do outro, a humilhação, a falta de respeito, mas é um olhar além da atitude do outro, olhar para o que está além, o que está atrás daquela reação, daquela forma de agir, daquelas palavras duras. E quanto a isso, eu trouxe aqui um textinho do livro Meditações, de Marco Aurélio, que é um filósofo estoico. A filosofia estoica surgiu na Grécia Antiga, mas ela cresceu muito no período do 1º e 2º século da era cristã no Império Romano. E Marco Aurélio foi um imperador romano, foi um dos ditos, segundo Nicolau Maquiavel, um dos 5 bons imperadores romanos. E ele conheceu a filosofia estoica, que fala, né, de autocontrole, de disciplina, e desenvolveu vários textos sobre isso. Então, vou trazer um trechinho aqui, que esse livro foi minha filha que me deu, tem um carinho. Vou trazer um trechinho do que ele propõe para a gente. Comece amanhã dizendo a si mesmo: hoje vou me encontrar com o fofoqueiro, o ingrato, o arrogante, o enganador, o boçal, o invejoso. Esse povo é assim porque ignora a diferença entre o bem e o mal. Mas eu que conheço a bela natureza do bem e a feiura do mal, e a natureza de quem perpetra o mal, que é meu semelhante, não só do mesmo sangue ou linhagem, mas que participa da igual inteligência e porção da divindade, não posso ser ferido por nenhum deles, pois ninguém pode consertar em mim o que é feio, nem eu posso ficar com raiva do meu semelhante, nem odiá-lo. Afinal, somos feitos para a cooperação, como pés, como mãos, como pálpebras, como os dentes das arcadas superior e inferior. Agir uns contra os outros
é contrário à natureza, algo vergonhoso que devemos evitar. Então, aqui no segundo século, ele já dizia: eu vou encontrar com todos os tipos de pessoas, cada uma passando pelas suas dificuldades, pela sua história, né, de formas diferentes, e elas vão agir de acordo com o que elas estiverem vivendo. Algumas mais equilibradas, outras menos. E eu tenho que entender que ali existe uma natureza humana como a minha, mas com histórias diferentes, com dores diferentes, com experiências diferentes. E que eu não devo deixar que isso me atinja. Então, é a forma de agir a indulgência, olhar além daquela atitude, além daquelas palavras que podem me ferir. E o perdão das ofensas, que, né, para nós ainda é um processo muito complicado, muito complexo, mas é possível. O primeiro passo é a gente saber se quer perdoar, né, e entender o benefício do perdão. O benefício do perdão é para quem perdoa, nos liberta. É só isso, né? Não importa saber se o outro reconheceu que nos ofendeu, se o outro reconhece que nós estávamos certos. Não é uma questão com o outro. O que o outro vai fazer com isso, ele pode nem saber que eu perdoei, mas nós precisamos entender que isso é um processo íntimo que nos liberta. Kardec vai falar para a gente no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: amai os vossos inimigos, né? E nós não temos inimigos, né? Nós temos desafetos, porque ainda nós não nos entendemos. Mas quando ele fala para a gente que esse entendimento que a gente tem de amar os inimigos é equivocado, porque a gente não vai conseguir ter um afeto por alguém que nos prejudicou, alguém que nos agrediu. E ele fala para a gente que isso é uma lei física, é a lei de assimilação de fluidos e de repelir fluidos. Quando a gente olha para um afeto, um amigo, a gente fica feliz, então a gente troca fluidos benéficos. Quando a gente olha para alguém que nos prejudicou, né, que nós temos mágoa, ressentimento, a gente se repele. Então, não tem essa condição, não é entender que é amar, conviver, né, como se nada tivesse acontecido, mas que nós já somos capazes, sim, de não revidar, né, não fazer vingança, não falar mal do outro, não se comprazer quando a vida do outro está ruim, ficar feliz quando a vida do outro está boa, orar pelo outro, muitas vezes ajudar, mas ajudar sem condições, nem sem colocar condições, e sem humilhar. Ajudar porque tem a oportunidade de ajudar. Então, nesse nível, seria para nós amar o inimigo, perdoar as ofensas. Essa movimentação nós já somos capazes de fazer. E para falar de perdão, eu trouxe aqui um livro, que não é um livro novo, mas é um livro que foi escrito por arcebispo da África do Sul, Desmond Tutu, um livro que fala de uma proposta de perdão, né? Existem várias propostas. Esse livro fala de uma proposta. Para trazer o livro em si, eu queria trazer o contexto do livro, né? Então, Desmond Tutu é um sul-africano. Nós sabemos que a África do Sul viveu por um período, um regime de segregação racial chamado apartheid, que foi instalado em 1948 e foi vigente até 1993. Então, o que aconteceu nesse país? Esse país foi colonizado por ingleses, por holandeses, que chegaram e subjugaram os povos nativos que ali viviam. E esses povos nativos que ali viviam, os africanos, ficaram contidos em 4% do território, né? O território que era 100% deles, eles ficaram reduzidamente, de forma
agressiva a 4% do território, e assim viveram segregados, não podiam entrar em lugares onde os brancos entravam, não tinham o mesmo acesso à educação, à saúde, às condições sanitárias, e claro que isso gerou tensão, gerou revoltas, e nesse meio termo nasce um líder que nós conhecemos, que é Nelson Mandela, um advogado que foi preso em 64 por conta dessa resistência e permaneceu 27 anos na prisão. E nesse meio tempo, ele recebeu algumas propostas para sua libertação, mas eram propostas que tinham condições e que ele não via nessas condições a libertação do povo nativo, africano nativo. E ele dizia que ele preferia que o povo estivesse livre a ele, pessoalmente, estar livre. A frase mais conhecida dele é aquela que diz que nós não nascemos odiando uma pessoa pela cor da pele, pela religião, pela aparência. Nós somos ensinados a odiar. Então, se nós somos ensinados a odiar, nós também podemos ser ensinados a amar. E ele ficou preso até 1990, quando ele, juntamente, ele recebeu uma proposta de Frederic de Klerk, que era o presidente da África do Sul na época, e ele foi libertado. Por conta disso, eles receberam o Prêmio Nobel da Paz em 1993. E Mandela assume a presidência em 94. E Desmond Tutu também ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 83, nesse processo de libertação, de reconciliação. Quando Mandela assume o governo, todo mundo ficou apavorado, porque pensou, agora será retaliação, vingança, né? Porque agora eles assumiram o poder. E o governo de Mandela foi um governo de reconciliação profunda. Isso aparece em filmes, em livros, e todo mundo que estava esperando vingança viu que havia ali uma tentativa de recomeçar, porque havia muita dor por trás. E nesse meio tempo, ele cria a Comissão de Verdade e Reconciliação, que era uma forma de avaliar os crimes que haviam acontecido, apurar os crimes e propor às famílias, porque muitas vezes com vítimas fatais, então a vítima não estava ali para se reconciliar, então as famílias, uma proposta de reconciliação. Então isso era uma comissão do governo e Desmond Tutu era o responsável por essa comissão. Então o livro fala de muitos desses processos de agressão, de reconciliação, e faz uma proposta para o perdão. Uma proposta que pode ser ampla, mas que também pode ser pessoal, para as nossas pequenas relações. E ele propõe uma vivência, que é pegar uma pedra do tamanho da palma da mão, deixar na mão esquerda, por 6 horas por dia, e fazer as atividades comuns do dia a dia com aquela pedra, para a gente perceber como é conviver com uma mágoa, como ela interfere nas nossas atividades diárias. Porque a mágoa, toda vez que nós sentimos, nós sofremos. E enquanto nós não nos libertarmos, a gente fica preso àquele momento que aconteceu. Então, o que aconteceu, eu não tenho como mudar. Mas o que eu quero daqui para diante, eu posso mudar. E ele traz 4 passos. Então, o primeiro passo seria contar a história, reviver aquele momento. E ele propõe que isso pode ser feito num processo de psicoterapia, que isso pode ser feito com um líder religioso de confiança, isso pode ser feito no atendimento fraterno, né, que nós fazemos aqui, ouvir o que a pessoa, a dor do que a pessoa está sentindo, mas o importante é que isso seja feito com alguém que passe confiança, que tenha empatia por aquilo e que não julgue, e que não julgue aquela história que está sendo ouvida. E dar vazão à mágoa, ou seja, rever aquele momento, rever o quão de responsabilidade nós temos
naquele momento, né? Não estamos aqui fazendo uma apologia, né, a pessoa se sentir responsável porque foi agredida. Não é isso. Mas nas nossas relações, o que será que nós fazemos que, de repente, desencadeou no outro aquela agressão, aquela forma de agir? Né? Isso cada um vai chegar à própria conclusão, mas é importante a gente se colocar também no lugar do outro. O outro que ouviu aquilo que a gente falou e, por isso, agiu daquela maneira, porque nós não nos reconhecemos violentos, mas nós somos violentos. Porque a violência que nós entendemos é só bater, xingar, falar alto, né, gritar, mas existem as pequenas violências. Existe violência quando eu não respeito a vontade do outro. Existe violência quando eu controlo, eu quero controlar a vida do outro. Existe violência quando eu ironizo a opinião do outro. Então, é importante pensarmos se nós, de alguma forma, não contribuímos para aquele desfecho daquela situação que nos trouxe aquela dor. E rever. Conceder o perdão ou não. Ele tem um capítulo para falar sobre isso, não necessariamente a gente consegue. E Paulo, o apóstolo Paulo, numa psicografia que está no capítulo 10 do Evangelho que nós falamos aqui, fala que o esquecimento absoluto das ofensas, o perdão com esquecimento absoluto das ofensas, só acontece com as grandes almas. E nós ainda não somos grandes almas. Né? Isso está lá numa psicografia de Lyon, de 1863. Nós ainda não somos grandes almas, então nós não vamos esquecer. Mas no ponto de vista, né, evolutivo, no nível que nós estamos, isso é até saudável, porque a gente não fica ingênuo. Então nós não precisamos esquecer, mas nós podemos já não revidar, não nos vingar, ajudar se for possível. Então, cada um no seu processo. E renovar ou abrir mão do relacionamento. Então, posso perdoar ou não, decidir conviver novamente ou não. Isso é outro passo também. E aqui um acrósticozinho que eu achei na internet, que eu achei interessante para a gente ler. Com as iniciais, né, da palavra perdoe. P. Pare de carregar pesos que não são mais seus. E. Entenda que perdoar não é esquecer, é libertar-se. R. Reconheça que todos estão em evolução, inclusive você. D. Desapegue do que já não serve para o seu crescimento. O. Olhe para trás com compaixão. Isso muda tudo. Rever essa situação, como nós comentamos aqui. Entregue a dor e siga mais leve. Ainda não consigo perdoar, ainda não consigo reconciliar. Trazemos aqui uma reflexão. Entre perdão e reconciliação é a mesma coisa? Perdoar, nós já entendemos que o outro fez aquilo porque ele tinha as suas dores, os seus desequilíbrios. Já entendi, não vou deixar isso no meu coração e vou seguir em frente. Reconciliar, vou refazer essa relação ou não? São duas coisas distintas. E aqui nós trazemos várias possibilidades. Dá para perdoar e não conviver? Dá para não perdoar e conviver? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos trazer essa proposta. Os dois extremos são mais fáceis de entender. Quando nós não perdoamos e, portanto, decidimos não reconciliar. Geralmente, é o processo inicial. 100% de nós já passou por esse momento, que é um momento agudo da dor. Não perdoo, não reconcilio.
e estaremos no processo. Isso, em algum momento do nosso processo evolutivo, vai modificar. Pode ser que nessa vida não aconteça ainda, nós não sejamos capazes, em alguma situação, perdoar e reconciliar. Kardec nos diz, no capítulo 10 do Evangelho, que fala dos misericordiosos, que nós devemos fazer esse esforço, né? Nós já entendemos que o perdão é um processo íntimo que nos traz saúde, saúde íntima, espiritual, mental, é para nós. E Kardec nos dá mais um argumento, que ele nos diz que os processos obsessivos, muitas vezes, advêm dessas relações que nós não resolvemos. Então, podemos, né, ter processos obsessivos relacionados a dores, né, a situações de vidas anteriores que nós não resolvemos. Mas isso não é regra, não necessariamente. Isso é uma das hipóteses. Nós não vamos saber exatamente quando é. Nós precisamos entender que o perdão é um processo saudável para nós e não ficar presos a isso. Isso não é uma regra, mas é uma possibilidade. Então, por isso nós precisamos seguir. Porque senão a gente se afiniza com essas mentalidades de ser vítima, de se sentir preterido. Então, é um processo e nós devemos pensar nisso, né, nesse processo. E sairmos desse lugar de vítima. Claro, né, nós devemos falar da nossa dor, acolher a nossa dor, mas sair desse lugar. Primeiro, reconhecer o nosso erro, né, reconhecer e, a partir daí, tentar transformar. Então, não perdoar e não reconciliar, nós conseguimos entender bem. O oposto, que seria também o mundo ideal. Eu perdoei, reconciliei. Já perdoei, saiu do coração, percebi que aquilo foi o possível do outro, não foi pessoal, enfim, retomei a relação e está funcionando. Agora, o que tem, né, nesse meio do caminho é que realmente são os desafios. Então, perdoar, sim, reconciliar, não. Muitas vezes, sim, perdoamos, o coração está calmo, conseguimos pensar no outro com carinho, estamos felizes porque a vida do outro está boa, mas eu não consigo conviver mais. Por vários motivos, né? O outro não se modificou, então eu posso estar exposta novamente àquela situação e eu ainda não me sinto fortalecida para estar de novo naquela situação. Ou o outro já desencarnou, então nessa vida a gente não vai conviver, mas eu posso continuar orando por ele. Então existem essas situações onde a gente perdoa, mas não necessariamente vai reconciliar, vai retomar a vida. E quando a gente não perdoa, mas reconcilia, ou seja, existem algumas situações da nossa vida em que nós precisamos conviver com o outro, mesmo sem ter perdoado. Um exemplo, pais que se separam e têm filhos, eles podem ainda estar com aquelas mágoas, com ressentimentos das coisas que aconteceram, mas eles precisam, de alguma forma, conviver de forma respeitosa, de forma saudável, porque existem interesses ali, né? Existem pessoas envolvidas e nós sabemos que a maternidade e a paternidade é uma programação reencarnatória. Então, nós temos ali uma missão ainda a ser cumprida. Então, nós precisamos, de alguma forma, achar um caminho para a convivência mínima, mas que seja saudável e produtiva. Como se faz isso? Importante pensar no interesse daqueles que amamos. Quando a gente tira o nosso interesse, a nossa dor, o nosso ressentimento do foco e pensarmos naquele, as coisas ficam mais fáceis de fluírem. Outras situações são familiares, que nós temos mágoas, ressentimentos, mas as condições da vida nos trazem que, de alguma forma, a gente precisa prover, precisa cuidar, não necessariamente morar na mesma casa, conviver, mas precisamos ter contato, precisamos cuidar de alguma forma. A vida nos coloca essas situações. Então, isso também pode acontecer.
E aí é que entra também, mais uma vez, a oração. Quando a gente for cuidar, quando a gente for conviver, que nós entremos em oração, pedindo que possamos agir. A gente faz uma oração de manhã que é muito bonita, que fala de agir desapaixonadamente. Deixar essas paixões do ressentimento, da mágoa, para poder conviver. Porque, às vezes, a gente escuta a história do outro e entende tranquilamente. Quando a gente vive aquela mesma história, a gente tem as nossas emoções, os nossos traumas, as situações que aconteceram. Então, a gente vem com uma carga emocional para aquela relação e coloca naquela relação. E, por isso, a gente tem dificuldade. Então, a gente entra em oração, pede para que os nossos amigos espirituais, os protetores nossos e daquele ente querido que a gente não perdoou, que eles se conciliem no plano espiritual para que o nosso convívio seja menos penoso, seja mais agradável, seja possível. É um processo que a gente faz, porque precisa ali, né? A vida nos colocou e é necessário uma convivência, mesmo que o coração ainda tenha as suas chagas. E essa convivência é uma escolha, né? Essa questão do Livro dos Espíritos nos traz isso. Kardec pergunta: não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Nós somos obrigados a viver juntos se vivemos infelizes, amargos? Os Espíritos respondem: amaríssimos, com um efeito. Falando dos dissabores, Kardec pergunta se isso é um dissabor. Os Espíritos respondem que é um dissabor. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, a mais das vezes, a causa principal. Então, ele nos convida a pensar o quão responsável nós somos por essa infelicidade nessa relação. E aí foi o que nós falamos aqui, fazer essa reflexão. Será que nós não fazemos pequenas ironias? Será que não tentamos controlar a vida do outro? Enfim. Mas, em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. E aqui ele fala das leis, né, que nos obrigam a conviver. Essas são leis humanas. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Então, não é lei de Deus permanecer junto de alguém que nos desagrada, uma relação infeliz, uma relação amarga, onde cada vez mais nós só vamos ali trazendo mais situações, né, que vão nos prejudicar. Então, cabe a cada um de nós pensar nisso. Nós temos o livre-arbítrio e não nos culparmos se nós ainda não somos capazes de perdoar e optamos por não conviver. E saber que nós estamos em pleno movimento, em constante evolução, que hoje não é possível para nós, mas se nós quisermos, nós temos a ajuda dos espíritos, dos amigos espirituais. Então, a gente se coloca à disposição. Hoje não é possível, mas eu me proponho, né, ficar aberto nas nossas orações a esse processo, né, de perdão. E para a gente finalizar, uma palavrinha aqui para a gente. Se não conseguires reconciliar-te com o irmão, reconcilia-te contigo mesmo e aguarda o processo de dissolver as mágoas, mantendo-te em oração sempre, acolher o coração. Se eu não consigo perdoar o outro, que eu consiga me perdoar por não perdoar o outro. Porque ninguém vai me cobrar isso. Muito menos Deus, que é a fonte infinita de amor, de misericórdia. Mais do que todos, Deus conhece o meu coração. Mas eu preciso me colocar à disposição de alguma forma. E para terminar, eu vou falar uma musiquinha aqui, que é uma música espírita, que acho que todos aqui devem conhecer. Eu vou falar aqui. Te ofereço paz, te ofereço amor,
te ofereço amizade. Vejo tuas necessidades, ouço os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Que assim seja. Vamos orar. Deus, nossa fonte infinita de amor, justiça, paz, alegria, misericórdia, fraternidade, conciliação, perdão. Jesus, mestre amigo de todas as horas, nosso guia, nosso modelo, nosso acalanto. Irmã Rosa querida, agradecemos essa casa de amor, onde somos envolvidos pela tua paz, pelo teu amor, nos sentindo amados, fortalecidos, sabendo que não estamos sós, que não somos julgados, que somos amados, orientados, instruídos por esses espíritos amigos. Que possamos perceber essas instruções, acalmar os nossos corações, trazer a paz de Jesus para os nossos dias e prosseguir tentando, com o coração sintonizado com Jesus, para passar mais essa caminhada, essa jornada evolutiva. Mestre amigo Jesus, agradecemos o teu evangelho. Permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.